Irmãos, esse é o povo de Deus. O povo que ri, às vezes discute, tem opiniões diferentes, mas é um povo que eu me sinto muito honrado de fazer parte dele. Muito honrado, muito feliz mesmo. E como eu disse a respeito daquela irmã da reportagem, eu posso falar com vocês também. Vocês não me permitem dizer que a igreja está falida. Entenderam a minha frase? Quando alguém fala, a igreja está falida, muitos movimentos dissidentes, pessimistas, estão escrevendo bobagem na internet aí, eu olho para algumas pessoas e falo, não pode estar falida, porque fulano, beltrano, ciclano estão ali, a igreja não está falida. Eu louvo a Deus por isso. Vamos aqui nesta noite falar de uma igreja do passado, o cristianismo em Roma. E eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo a sua Bíblia do livro de Romanos, já que estamos na lição dos Escolas Batistas estudando Romanos. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7. Vocês estão estudando na lição da Escola Sabatina que Paulo escreveu essa carta, possivelmente de Corinto, durante a terceira viagem missionária dele, e ele começa a carta assim, Romanos, capítulo 1, versos 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi, por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele fala duas coisas aqui dos irmãos em Roma. Primeiro, vocês foram chamados para serem de Jesus Cristo. E segundo, vocês foram chamados para serem santos. O que significa a palavra santo? Algumas pessoas, de maneira distorcida, pensam que santo é uma pessoa que nunca cometeu pecado, que nunca errou. Por isso tem uma visão distorcida e se decepcionam quando vem para a igreja. Muitos pensam que a igreja é o clube dos santos, até descobrir que aqui há pessoas tão falhas como ele mesmo. Sabe, quando alguém fica falando comigo assim, eu não quero ir para a igreja, tem muito hipócrita lá, eu falo, venha, sempre tem espaço para mais um. Irmãos, a prova maior que essa igreja de Deus é que nós não acabamos com ela até hoje. E eu dou graças a Deus, pela graça divina, permitir que a igreja tenha espaço para pessoas com problemas. Sabem por quê? Se essa igreja não tivesse espaço para pessoas com problemas, eu não poderia ser um membro dela, quanto mais pastor, quanto mais está dirigindo a ação de oração. Eu não estou aqui endossando os erros, mas eu estou amando as pessoas. Há pessoas que, por causa da gravata, cortam o pescoço que está por detrás dela. Esse é que é o problema. Eu acho importante a gravata, mas o pescoço que está por detrás dela é que é humano. Santo, em grego, é hagios. Em hebraico, você tem a palavra kadosh. Kadosh, em hebraico, santo. Em grego, hagios. Em ambas as línguas, grega e hebraica, santo não significa alguém que nunca pecou. Santo significa algo separado. Algo separado para o uso especial de Deus. É como, de repente, você tem em casa aquela louça especial, cara, e ela está separada. Você só coloca a mesa quando alguém muito importante vai comer com você. Santo é aquele que Deus separa para um fim santo. Então você é separado por Deus. E Paulo escreveu a irmãos que estavam em Roma. Quais eram os desafios que esses irmãos tinham em Roma? Como era a igreja cristã em Roma? Que problemas eles passavam? Será que eu posso fazer comparações entre os cristãos de Roma e os cristãos de Dallas? Bem, Roma, segundo a lenda, foi fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Um tio perverso havia jogado os dois irmãos gêmeos no rio Tíber, só que uma loba acabou salvando os dois irmãos e criando-os. Rômulo acabou matando seu irmão Remo e fundou ele mesmo, e dominou ele mesmo a cidade de Roma e se tornou o primeiro rei de Roma. E alguns dizem que o nome da cidade veio por causa disso.
Mas essa é apenas uma lenda. A história real conta que Roma foi fundada no ano 735 a.C., no dia 22 de abril de 735 a.C., pelos etruscos. Foram os etruscos que fundaram a cidade de Roma. Alguns acreditam que houve realmente dois irmãos chamados Rômulo e Remo, mas isso é uma outra história. O fato é que Roma realmente cresceu muito no período dos... O que eu queria contar? No período dos... No período dos imperadores, Roma era muito grande. Aqui nós temos uma maquete de como seria Roma no período já lá do segundo século. Só para vocês terem uma noção, isso aqui seria um hipódromo para corrida de cavalos. Esta maquete aqui, esse desenho, foi feito com base em escavações arqueológicas da atual Roma. Aqui você tem então, até hoje muito disso ainda existe. Aqui seria o Coliseu, construído no segundo século, perdão, no primeiro século, na época de Tito. Aqui você tem o Coliseu. Aliás, o Coliseu era algo fantástico. Paulo não conheceu o Coliseu. Quando Paulo morreu, o Coliseu não tinha sido construído ainda. Porém, posteriormente, o Coliseu serviu de cenário para festas romanas, para teatro e possivelmente para massacre dos cristãos. Nós não temos nenhuma evidência direta de que cristãos foram mortos no Coliseu. Porém, de maneira indireta, é possível se dizer que é grande a probabilidade de cristãos terem sido mortos no Coliseu, porque outros anfiteatros romanos recebiam cristãos para serem martirizados. Deixa eu falar um pouquinho sobre a entrada de Roma. Imagine aqui, era uma das principais partes do chamado Fórum Romano. Hoje você tem apenas restos disso aí, não existe muito da época. Aqui foi uma escavação que nós fizemos numa cidade romana da Espanha. Essas fotos eu deveria ter deletado e acabaram ficando aqui. A cidade de Clunia. E nessa cidade nós temos um outro anfiteatro, esse aqui talvez tenha cristãos que morreram aqui, para dar uma ideia da suntuosidade dos cristãos. Mas deixe-me falar especificamente de Roma, saltando essas partes aqui. Atrás ali está o Fórum Romano. O Fórum Romano era um lugar amplo, onde você tinha comércio, tinha casas de câmbio de dinheiro, você tinha jogos, você tinha tribunais, tudo no grande Fórum Romano. Ali muitos casos eram disputados. Existe até uma curiosidade. Cícero, que viveu antes de Paulo, Cícero falava de um caso chamado Corpus Mortuorum. O que é o Corpus Mortuorum? Havia uma prática em Roma durante um tempo que se uma pessoa matasse a outra, assassinasse uma outra pessoa, ele poderia ser condenado pelo juiz a carregar nas costas o corpo da pessoa que ele matou. Ao caso, por exemplo, de uma mulher que praticou infanticídio, matou o próprio filho. O juiz decretou que ela carregasse por alguns dias o cadáver do bebê aqui pendurado no pescoço. Então imagina que tragédia uma pessoa andando pelas ruas de Roma com dois soldados vigiando e carregando um cadáver, o corpo da morte, aquele que ele havia assassinado. Então Paulo, talvez conhecendo essa realidade, usou a expressão para falar de si mesmo. E um dia ele falou na carta a Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Possivelmente, quando Paulo fala quem me livrará do corpo dessa morte, ele estava usando como ilustração aqueles casos de pessoas condenadas que tinham que carregar um cadáver nas costas. Imagina a situação, aquele cadáver ia entrando em putrefação, aqui a pessoa acabava morrendo depois disso. Esta era a cidade de Roma, aqui o Fórum Romano. Próximo aqui ao Fórum Romano, encontraram uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu fiz menção no sermão de hoje. Na parede do que havia sido uma escola, encontraram uma pichação, um grafite. Grafite. É que ele está traduzindo ali, eu usei uma palavra mais fácil. Um grafite. Vocês sabem que adolescentes e crianças têm costume, mau costume, de às vezes pichar, né? Ou colocar grafite em porta de banheiro, né? Em árvore, tem essas coisas. E naquele tempo também havia. E alguns adolescentes fizeram na parede da escola um grafite, uma pichação. Essa pichação sobreviveu ao tempo e hoje os arqueólogos a interpretam. Vocês conseguem interpretar o que está aqui?
Vamos colocar aqui o contorno do desenho para ficar mais fácil. Agora melhorou, né? Aqui era a foto real, então aqui eu teria a foto real, aqui você tem então o desenho. Um cavalo ou um asno, um burro, numa cruz. Aqui do lado você tem um jovem. E aqui uma inscrição grega muito mal feita, onde está escrito Alexamenos sebete theon. Traduzido, Alexamenos, uma variante de Alexandre, Alexandros seria Alexandre grego. Alexamenos deve ser uma variante de Alexandre. Alexandre teme ou adora Deus, o seu Deus. A forma como o grego está escrito aqui demonstra que a pessoa não tinha muito conhecimento de gramática. Então era um aluno ainda ruim das aulas de grego. Escreveu em grego, misturando com latim aqui, Alexandre adora o seu Deus. Agora vocês vão me ajudar a interpretar esse desenho de quase 2000 anos. Um rapaz em posição de adoração, um burro numa cruz e uma frase, Alexandre teme seu Deus. O que vocês deduzem que seria aquilo ali? O que vocês deduzem? Garotos da escola querendo humilhar, tá certinho, pode continuar. Garotos da escola querendo humilhar alguém chamado Alexamenos ou Alexandre, por quê? Porque ele era cristão. O cristianismo, especialmente depois de Nero, foi considerado religião não lícita. O cristianismo era proibido. Então os cristãos não tinham liberdade. E esse rapaz foi humilhado na escola. Alguns interpretam que esse Y que aparece acima era uma fórmula cristã de dizer e Alexamenos permaneceu fiel. Eu não sei quem que foi esse jovem assim. E ele morreu e talvez nunca poderia imaginar que milênios depois o nome dele ia ser mostrado na igreja cristã. Mas supondo que ele tenha morrido salvo, no céu procuraram multidão quem foi escolhido. De repente hoje alguns abandonam Jesus por coisa tão pequena, né? Às vezes por um copo de bebida alcoólica quando passar vergonha com os colegas. Eles em Roma foram fiéis. E você pensa que era só a humilhação que eles passaram? Tem mais coisa. Aqui é a prisão mamertina, em Roma, onde Paulo esteve preso e possivelmente Pedro também esteve preso. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Aqui do lado, dá para ter uma noção, eu não sou muito alto. Você nota que minha cabeça está quase batendo no teto da prisão mamertina. Essa prisão mamertina era um buraco. E ali Paulo passou os últimos dias de prisão, porque ele teve uma prisão domiciliar, no final do livro de Atos dos Apóstolos diz isso, mas ele teve também um tempo em que ele ficou preso na prisão mamertina, aguardando o julgamento por César. Ali Paulo, possivelmente, com a ajuda talvez de um candeeiro, de um momento de verdade, naquela situação, escreveu a carta a Timóteo. E foi nessa situação, onde raramente Paulo podia ver a luz do sol, que ele teve fé o bastante para escrever: eu sei em quem tenho crido, e sei que o Senhor é poderoso para dar-me no dia final a coroa da justiça. Ou como diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Interessante, Paulo não escreveu isso sentado atrás de uma biblioteca e refletiu sobre a vida. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Uma vez eu preguei, desde que corrigiram algumas lendas sobre a África. Quando as pessoas falam de África, só pensam em miséria. Quando falam do Brasil também só pensam em miséria. Eu lembro que uma vez eu estava na França e uma menina me perguntou se eu não tinha medo de ser picado por cobra. Porque ela pensava que São Paulo era uma cidade que só tinha cobra. Você abria a porta e tinha cobra passando assim. Eles têm uma ideia que o Brasil é uma selva, uma floresta com leão. Nem existe leão na América Latina, não sei zoológico. E que é assim que eles pensam. E nós também temos uma ideia errada, por exemplo, do Oriente Médio. Tem gente que pensa que Jerusalém tem vindo com metralhadora passando assim, camelo. Não é bem assim, não. Tel Aviv é uma cidade grande, Jerusalém tem McDonald's, tem Pizza Hut, tem essas coisas todas também lá, viu? A África também, se você vai a uma cidade como Joanesburgo, é uma cidade que não fica devendo nada para uma cidade de um país como os Estados Unidos ou Canadá. É rico lá. Porém, como aqui nos Estados Unidos tem também alguns lugares de pobreza,
Eu errei um caminho lá em Chicago com a minha esposa e entrei num bairro de periferia lá que eu fiquei com medo. Um monte de casa caindo aos pedaços. É uma América que é bem diferente da América dos arranha-céus. Como aqui tem uma área muito rica e também tem questão de miséria, na África também você tem áreas ricas em questão de miséria. Você tem isso lá. É lógico, claro, evidente que na África há mais pobreza do que na América. Você vê Etiópia, Moçambique, tem mais pobreza lá do que aqui. Mas eu preguei no Sudão. E no Sudão aconteceu uma coisa muito interessante, irmãos. Eu preguei e fiquei assustado porque eu não falo árabe. Então eu tinha que pregar em inglês com alguém traduzindo para o árabe. Todo sermão traduzido demora o dobro. Lógico, né? Você fala uma frase, a outra pessoa fala uma frase. Então se eu fizer 20 minutos de sermão, serão 40. Meia hora viram 1 hora. Eles cantaram. E era uma coisa interessante na igreja. A igreja não podia ter placa, foi cartoon. Não podia ter identificação de igreja. Era permitido pelo governo ter igreja, mas não podia ter identificação. Havia irmãos de pé no chão, descalços, alguns com chinelo, e os poucos com sapatos. Alguns sentados no chão, os mais velhos sentados em banco, não havia carpete, não havia nem 1% da estrutura que vocês têm nessa igreja de imigrantes aqui. Nem 1%. Mas que fervor daqueles irmãos para cantar. E cantavam, e falavam, e recitavam. Quando eles foram me dar o microfone para falar, já faltavam 10 para meio-dia. No Brasil, aqueles que se lembram, o culto em algumas igrejas costuma terminar 11h30, 11h30 da manhã. Lembra que o sermão era traduzido. Eu pensei, não vou conseguir pregar nada, o pessoal vai sair. Eu tentei cortar o sermão e preguei até meio-dia e 20. Quando eu terminei de pregar, cantaram mais 2 hinos. Aí fomos à porta. O tradutor despediu-se de mim e ficou do meu lado. Veio alguém, despediu de mim do tradutor e ficou do lado. Veio outro, despediu de mim do tradutor, do outro e ficou do lado. Foi fazendo uma fila. Eu achei que bonito. Depois que aquela fila toda, eu falei, eu vou levar isso para o Brasil. Que ideia legal, todo mundo cumprimentando todo mundo. Quando terminou a fila, voltaram para dentro da igreja. Todos voltaram, todos. Eu não entendi. Eu perguntei ao tradutor, o que eles voltaram para a igreja? Agora é o estudo de Daniel e Apocalipse. Não era potluck. Eles não almoçavam. Eram tão pobres que só podiam fazer uma refeição por dia. Eles faziam refeição reforçada por volta das 4 horas da tarde, que aí você tinha mais ou menos um pouco abastecido, só ia comer de novo outro dia. E quando foi 4 horas da tarde, os mais velhos saíram da igreja, eu estava com o estômago colado nas costas de fome. Aí o diretor de jovens, né, chegou para mim, como o Léo aqui, que tem o seu carro lá, e falou assim, pastor, é difícil ter um pastor de fora aqui, que já conheceu Israel. Aqueles jovens falaram assim, pastor, você pode ficar com a gente um pouco para falar um pouco sobre a arqueologia em Israel? Eles ficaram até 6 horas da tarde fazendo pergunta para mim. Depois foram embora. E o fervor, quando eu preguei em Moçambique, eu batizei uma família que andou a pé mais de 20, quase 30 quilômetros para serem batizados. E eu pensei que era mentira. Quando eu perguntei para o outro pastor assim, escuta, eles andaram a pé 30 quilômetros? Pastor, não dá tudo isso não. Eu falei, claro, tinha que ser exagero. Eles andaram a parte abaixo. A pé foi apenas uns 22 quilômetros. Eu fiz batismo num lago, é onde o pastor Gilson Becerra está agora. Eu fiz o batismo num lago que tinha cobre e sanguessuga. Agora, o fervor daquele pessoal para cantar, irmãos, eu tenho isso gravado. O pessoal foi para as ruas, olha, deveria ter quase umas 2.000 pessoas. Eles andando nas ruas, assim, todo mundo cantando, os irmãos tudo cantando. E eu fui com uma câmera filmando, e eu fui com uma mulher assim, que ela estava carregando a criança. Eu falei, quer mandar uma mensagem do Brasil? Quero, queria que eles mandassem para a gente queimário, lição da escola sabatina. E interessante que eu pregava na igreja, e menos de 10% da igreja tinha uma Bíblia. Pouco tempo depois disso, eu fui pregar na Europa. E na igreja havia muitos ateus e céticos. E eu perguntei para eles assim, engraçado, um dos maiores argumentos que os ateus querem usar para negar a existência de Deus
maiores argumentos que os ateus usam contra a existência de Deus é o sofrimento. Se Deus existe, por que pessoas sofrem? Por que o seu irmão morreu, a moça que cantou aqui? Né? Por que deixou seu irmão morrer? O ateu não fala isso para você. Agora, o que me chamou atenção, eu falei na Europa, e alguns ateus estavam lá. E eu falei, eu quero fazer um desafio a vocês. Eu estive na África, onde eu vi tristeza e miséria em alguns lugares, mas notem, a África não é só miséria. Eu falei que tem cidades lá ricas, como na Europa também tem coisa que... Eu falei, mas eu estive em alguns pontos pobres da África, onde as pessoas estavam passando fome. No Sudão, sabe o que o pessoal ficou o dia inteiro na igreja? Eu contei a história do Sudão para eles, porque muitos ali eram escravos que estavam fugindo de Darfur, no sul do país, onde o pessoal estava sendo morto pela guerrilha. E eles estavam tendo então a oportunidade de ter um culto em paz, não queriam ir embora da igreja. Eu falei, aquele pessoal tinha todo o argumento racional para negar a existência de Deus, porque o sofrimento está todo dia na porta deles. No entanto, chegue em Maputo, capital de Moçambique, e abre uma Bíblia, tem um monte de gente querendo ouvir se batizar. Enquanto isso, vocês aqui na Europa, ganhando em euro, tendo tanto dinheiro, tanto conforto, acham que Deus não existe. Por quê? Porque tem sofrimento no mundo. Já parou para pensar que quem usa o argumento do sofrimento para negar a existência de Deus não é quem está sofrendo, é quem está filosofando sobre o sofrimento? É estranho, porque se eu fosse racionalista, mais racionalista, a África era o lugar para ter o maior número de ateus, e a América e a Europa, o maior número de cristãos. Então o sofrimento não é um argumento que quem está sofrendo usa para negar a Deus, é quem está filosofando sobre o sofrimento, é quem entende mais. Quem entende mais nega Deus no primeiro momento em que a pinabara, o pão com a pinabara caiu para baixo. Deus não existe, por quê? Eu estou atrasado para sair e o pão caiu com a pinabara para baixo, agora eu tenho que fazer outro. E quem não tem um pão nem pinabara para comer, continua firme com Deus. Por que eu contei isso para vocês? Porque Paulo não escreveu "eu sei quem tem que crer" filosofando. Ele escreveu em meio ao sofrimento. Olha o que Roma fazia com os cristãos. Vou contar para vocês. Já que eu falei do Coliseu, o Coliseu, como eu falei, foi construído por Tito e Vespasiano, mas Tito que terminou o Coliseu. Quando o Coliseu foi construído, havia uma estátua enorme ali de Nero, chamada Colosseu, por isso o nome Coliseu, por causa daquela estátua. E eles construíram aquilo ali para fazer a campanha do Panis et Circenses, pão e circo, bread and circles, o pão e o circo, pão e o circo em latim. E o povo ficava divertido. Quando eles iam para lá, aqui cabia, se eu não me engano, 35 mil pessoas. Quem estava aqui no Coliseu não via isso que vocês estão vendo. Esta parte aqui era coberta de madeira. Aqui eram camarins, jaulas, onde ficavam animais. Às vezes, sabe o que eles faziam? Eles tinham um sistema de drenagem aqui, vocês não vão acreditar, mas isso é verdade, que o Coliseu virava uma piscina gigante. Eles reenchiam isso aqui d'água e eles colocavam pequenos navios de guerra para ficarem simulando uma guerra. Só que a guerra era feita com sangue real. Um navio atacava de verdade o outro e a plateia ficava assistindo uma guerra de navios dentro do Coliseu. Eles enchiam d'água. Às vezes a água era drenada e eles usavam outros espetáculos, como por exemplo gladiadores, homens lutando com animais, e o povo adorava aquilo. E passavam alguns representantes do imperador jogando pão para o povo, e jogavam pão, e jogavam pão, e ficavam jogando pão para o povo. E quando o gladiador pegava o adversário e pisava na cabeça dele, todos começavam a gritar. Ele olhava então para a tribuna. Antes disso, eles saudavam o imperador dizendo: "Ave César, os que vão morrer te saúdam." E na hora que ele estava para vencer o companheiro, ele olhava para o imperador. O imperador esticava a mão e fazia assim. Se ele fizesse assim,
era para poupar. Se ele fizesse assim, era para matar. E o povo adorava esse sangue. Como o povo gostava disso? Gostava tanto que nas casas romanas a gente encontra no banheiro, isso é uma casa romana do segundo século, no banheiro você encontra no ladrilho do banheiro cenas de corridas e de espetáculos do Coliseu, como por exemplo esse aqui, ó, homem e feras brigando, eram os esportes da época. E me chamou a atenção que você está vendo aqui um homem com um chicote segurando o outro para um leão atacar? Estão vendo essa outra cena aqui? Vamos ampliar. Sabe o que eu deduzo? Um cristão. Aliás, não precisa ir muito longe, não. Vocês já notaram que hoje também a sede por violência é tremenda? Quanto mais sangue e violência tiver na mídia, melhor é. Não estamos muito diferentes dos romanos? Agora, os espetáculos que tinham, o que mais agradava os romanos era quando traziam os cristãos. Os cristãos para serem mortos. Mas antes de falar dos cristãos mortos no Coliseu, deixa eu contar uma história para vocês. Havia uma sobrinha do imperador Vespasiano, chamada Flávia Domitila. Flávia Domitila, possivelmente ela converteu ao cristianismo. Existe uma probabilidade, por uma carta deixada, que ela converteu ao cristianismo. Segundo alguns historiadores, ela teria sido a esposa de Tertuliano, um outro cristão também, que se converteu no final do primeiro século. E Flávia Domitila fez uma coisa. Os cristãos daquela época, mortos, não tinham direito a ter um sepultamento digno, muitas vezes. Só o resto do corpo que era julgado. E havia um problema. Segundo a crença cristã daqueles idos, os cristãos não queriam ter o seu corpo queimado. Os romanos não enterravam as pessoas. Os romanos cremavam as pessoas. Durante um tempo, os romanos não tinham lugar de tumbas. Os romanos cremavam as pessoas. Eles pegavam as pessoas no dia da morte, queimavam o corpo dela e guardavam as cinzas em alguns lugares específicos. Os cristãos não queriam ter o seu corpo queimado. Sabe por quê? Eles tinham uma crença, sabem que a revelação é progressiva. Deus vai explicando com o tempo. Eles temiam que se o seu corpo fosse queimado, na manhã da ressurreição eles não teriam um corpo para ressuscitar. Então havia algum medo de alguns cristãos simplórios que não queriam ser queimados. Eles queriam ser sepultados. Mas os judeus não deixavam que os cristãos fossem sepultados com eles. Então Flávia Domitila criou um lugar para que os cristãos pudessem ser sepultados. No subsolo da propriedade dela, ela mandou fazer corredores. E mais corredores, onde os cristãos iam ser colocados. E esse lugar, onde os cristãos iam ser colocados, recebeu o nome de cemitério. O curioso é que a palavra cemitério, que os cristãos usaram para dar nome ao lugar onde os mortos cristãos eram colocados, vem do grego koemitério, que significa dormitório. Ok? Que às vezes eu falo algumas coisas técnicas. Ok? Coemitério significa dormitório. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que os cristãos deram o nome de dormitório para o lugar onde os mortos eram colocados? Porque eles entendiam a morte como sendo um sono. Os romanos chamavam o lugar dos mortos de necrópolis, porque os romanos acreditavam na imortalidade da alma. Tanto é que os romanos acreditavam na imortalidade da alma, que eles tinham na casa deles um altar específico para os lares. Os lares eram almas de antepassados mortos. Daí que vem a palavra lareira, que era um altar para os mortos. Os romanos tinham essa ideia. Os cristãos, ao contrário, acreditavam que na morte a pessoa dormia. Por isso os cristãos deram para o lugar dos mortos o nome de cemitério, que significa em grego dormitório. Depois, com o tempo, esses lugares, por ficarem debaixo do solo, foram apelidados de catacumbas. Vou mostrar a vocês como seriam as catacumbas. Eram corredores, quilômetros e quilômetros. Depois de Flávia Domitila, essas catacumbas foram ampliadas, quilômetros e quilômetros de corredores. Quem andava em cima de uma rua romana
não podia supor que abaixo do seu pé estavam galerias e galerias, enormes corredores contendo túmulos de cristãos, muitos deles que morreram mártires. Aqui eu tenho uma foto, estão vendo ali? Nessas gavetas aqui, os corpos dos cristãos eram colocados. E eles escreviam na lápide coisas sobre aquelas pessoas que haviam morrido. Com o passar do tempo, vários cristãos foram mortos e colocados ali, vários. Alguns foram queimados, alguns cristãos morreram queimados. E aí, não tinha outro jeito, as cinzas deles foram colocadas ali, mesmo com aquele medo que eu falei com vocês, de não ressuscitar. Outros foram colocados ali porque morreram mártires, outros porque morreram de causa natural. Agora, você sabe, você consegue descobrir muita coisa de uma pessoa revirando o lixo dela. Certo ou errado? Não dá para descobrir muita coisa revirando o lixo? A arqueologia, a gente revira o lixo do passado para descobrir como as pessoas do passado viviam. E eu vou agora fazer um exercício com vocês. Vamos descobrir algo sobre os cristãos do passado, lendo o que eles escreviam na lápide do cemitério. O que eles escreviam? Quando morria alguém, o que eles escreviam? A primeira coisa que eu aprendi dos cristãos, a maior parte deles era de pouca cultura. Porque eles cometem tanto erro de escrita, que a gente vê que os cristãos eram pessoas simples. Poucos deles tinham cultura acadêmica, os cristãos de Roma. Segunda coisa que eu aprendo, eles não tinham problema com alguns desenhos. Eles faziam desenhos para simbolizar coisas. Terceira coisa que me chama a atenção, a palavra que mais se repete nos túmulos de cristãos, especialmente de cristãos mártires, é a palavra paz. Eles sempre têm palavras de esperança. Aqui, por exemplo, você tem o desenho de uma pomba, símbolo do Espírito Santo. Estão vendo esse jarro aqui? Esse jarro aqui significa que a pessoa que morreu ali é um mártir cristão que foi queimado. Eles colocavam alguns símbolos para identificar a forma que a pessoa morreu. Agora, aqui do lado, você tem o nome da menina que estava sepultada lá. Vicentia in Pace. Vicentina em paz. Outro túmulo, agora escrito em grego. Rufina Eirene. Eirene também significa paz. Agora aconteceu uma coisa, irmãos. Teve um imperador no quarto século que pretensamente se converteu ao cristianismo. Quem sabe o nome dele? Constantino. E quando Constantino se converteu, Constantino deu liberdade para o cristianismo e deu status. Aí o cristianismo parou de ser perseguido. Agora se tornou religião do Estado. E sabe o que aconteceu com as catacumbas? Agora as catacumbas foram ampliadas depois de Constantino e se tornaram um cemitério de luxo. As pessoas ricas de Roma agora pagavam altas somas de dinheiro para ter os seus mortos sepultados ao lado de mártires do cristianismo. Interessante isso. Agora ficou chique ser sepultado ali. E quando a gente compara os túmulos antes de Constantino, da época que a igreja era perseguida, com os túmulos depois de Constantino, a mudança é gritante. Primeira coisa, a palavra paz desaparece depois de Constantino. Agora eles não começam mais a comparar a morte a um sono, porém a morte a uma imortalidade. E começam a aparecer pagãos, símbolos pagãos. Esse aqui é uma lápide, é uma placa de um túmulo depois de Constantino. E olha que tristeza. Aqui você vê o peixe, símbolo de quê? Quem sabe o peixe? Símbolo do cristianismo. Mas aqui você vê o D e o M. Sabe o que é esse D e esse M? Esse D e M significa dis manes. Manes. Dis manes era o deus pagão dos mortos. O que você está percebendo nessa placa? O que vocês estão percebendo? Mistura de quê? Cristianismo com paganismo.
Aqui eles têm a âncora, símbolo do cristão. Aqui você tem uma expressão grega, ictus zooton, peixe vivente. Por que peixe? É que no cristianismo primitivo, a palavra peixe, ictus em grego, os cristãos usavam a palavra ictus, peixe, em grego, e criavam um acróstico. A partir de cada letra, eles escreviam uma outra palavra. Ictus, peixe. Jesus, Christus, Teu, Huios, Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Só que ali já estava misturado com símbolos pagãos. Aqui eu tenho outra lápide, mostrando o peixe, a âncora. Aqui os pais que fizeram com o filho. Aqui uma lápide antiga, mostrando Jesus ressuscitando Lázaro. A palavra paz ainda aparece. Agora eu vou comparar com vocês algumas lápides anteriores a Constantino e algumas posteriores a Constantino, só para reforçar. Antes de Constantino, a igreja enfrentava perseguição. Depois de Constantino, tranquilidade, paz, abundância, riqueza. Olha como as lápides mudaram. Vejam as lápides de pessoas que morreram sofrendo por sua fé. Aqui está Márcia, que se pôs em repouso no sono de paz. Uma menina adolescente que foi mártir por Cristo, e eles comparam a morte a um sono, e aparece a palavra paz. Olha o outro, Lourenço, a seu amado filho, que sempre foi conduzido pelos anjos, vitorioso na paz em Cristo. Olha mais um, sendo chamado, ele se foi em paz. Deus o deu, aí está quebrada a pedra, o tirou, quebrada, bendito, que viveu em paz no consulado de. Agora vejam as lápides depois de Constantino. Viva para a presente hora, pois não temos certeza nenhuma quanto ao amanhã. Eu, Procópia, levanto minhas mãos contra Deus que me levou inocente. Ela viveu 20 anos. Próprios erigiam este. Olha mais um. Era uma vez e eu não era. Agora já não sou nada. Já não resta nada de mim. O meu favorito é este aqui. Você que passa, aproveite para me amaldiçoar, já que eu não posso responder à altura. Olha aqui de uma criança que morreu. Caius Július Maximus, 2 anos e 5 meses. Ó infortúnio implacável, que te deleitas na morte cruel. Por que me foi arrancado tão repentinamente aquele que se reclinava no meu colo? Esta pedra marca o seu túmulo. Eis a sua mãe. Vocês perceberam a diferença? Cadê as palavras de paz? Onde estão as palavras de paz? Onde estão as palavras de esperança? Por que a igreja antes, na época da perseguição, era tão mais fiel? Irmãos, a perseguição mostra aquilo que nós somos e aquilo que nós não somos. Tem uma anedota que conta que uma vez um pastor foi pregar numa igreja, num país que estava sofrendo uma guerra civil. E quando todos estavam cantando para iniciar o culto, entraram na igreja 5 homens encapuzados, com metralhadora. Atenção, queremos acabar com os cristãos aqui. Nós vamos matar todo mundo. Imagina o susto, o pânico. Todo mundo ficou assustado em pé, se olhando para aqueles homens com as armas. Vamos matar todo mundo. Mas atenção, quem não quiser morrer, negue a Jesus agora. Caia fora dessa igreja porque vamos matar os outros. Abaixe e vai embora. Aí mais ou menos uns 50%, 60% abaixaram assim. E só ficaram uns 40% assim em pé, esperando já o tiro. E o próprio pregador, felizmente, ficou. Claro, eu estou contando a história, né? Minha intenção. Quando aqueles homens estavam esperando o tiro, os outros tiraram o capuz da cabeça e falaram assim: pode continuar o culto, que nós já limpamos agora a escória da igreja. Se o seu coração está nisso aqui, quando o decreto dominical chegar, vocês vão ter que entregar com a chave tudo. E muitos não vão entregar, vão continuar congregando aqui só que no outro dia da semana. Deixa eu terminar aqui contando 2 coisas para vocês. Isso aqui é uma carta que eu ia mostrar que infelizmente uma família negou a Cristo e resolveu acender incenso para o imperador. Mas houve outra família que foi fiel. Deixa eu passar aqui. Essa história que eu quero terminar contando para vocês
ela aconteceu, ela está testemunhada por Tertuliano, com perdão, volto aqui, e ela conta a história de duas moças cristãs chamadas Perpétua e Felícitas. Perpétua era uma moça que tinha até uma boa condição financeira. O pai dela era o prefeito da cidade e ela se converteu ao cristianismo. E a empregada dela também se tornou cristã, junto com ela. Ali você tem um mosaico do período bizantino mostrando as duas moças, Felícitas e Perpétua. Só que o cristianismo era proibido e elas foram apanhadas na época de Sétimo Severo. E quando os guardas vieram e prenderam todos os cristãos jovens que estavam se reunindo ali, como naquele curso que vocês têm aqui sexta-feira à noite, elas foram para o cárcere e o pai de Perpétua, que era político, chegou lá correndo e conseguiu entrar. E falou: filha, que susto você me deu, papai vai tirar você daqui, vamos embora, você vai negar a Cristo. Ela falou: não, pai, não posso. Não diga que você não é deles. Eu sou deles, pai. Eu não posso negar a Jesus. O pai dela falou: você está ficando louca. Eu tive que usar uma influência política para tirar você daqui, porque existe uma ordem de Sétimo Severo para matar cristãos. Você não pode. Papai, eu não vou negar a Jesus. E o pai dela começou a apelar com ela na prisão. E ele falou com ela assim: filha, eu estou contando isso aqui, tem a carta das pessoas que testemunharam isso. Você é doida, larga isso. Vem cá. Ele abriu até a janela, mostrou alguns corpos de cristãos que estavam lá, ainda sem serem sepultados. Você quer aquilo aqui para você? Não, pai, não quero. Então, pai, eu não posso negar a Jesus. Ele morreu por mim. O pai falou assim: pô, mas filha, você acha que Jesus iria querer que eu tivesse essa dor, perdesse a minha única filha? Não, pai. Então você não me ama. Eu vou sofrer muito se você morrer. Eu amo o Senhor, pai, mas eu amo mais a Jesus. Ele tentou uma outra alternativa. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar que você siga escondido essa religião. Você só precisa fazer uma coisa. Amanhã na arena, eles vão trazer uma estátua do imperador. Você vai oferecer sacrifício ao imperador, blasfemar o nome de Cristo e cuspir uma tabuleta escrito Jesus. E você vai estar livre. Só uma vez. Ele vai entender. Ela falou: pai, eu não posso negar o Salvador. Ele nervoso deu um tapa nela. E ela, com a mão no rosto assim, sentindo a dor, ele falou: você vai morrer. Fala que você não é cristão pelo menos uma vez. Fala que você não é cristã. Ela olhou no fundo da cela e abriu uma bandeja d'água. Ela falou assim: pai, o que é aquilo? Ele falou: não me interessa o que é aquilo, eu quero discutir sua vida. Pai, o que é aquilo ali? Fala para mim. Tá bom, aquilo ali é uma bacia d'água. Ela falou: não, é um cavalo. Ele falou: não, eu já vi que essa religião realmente fez você ficar louca. Aquilo ali é uma bacia d'água. Não, pai, é um cavalo. É uma bacia d'água. E bateu de novo nela. Ela falou: pai, eu não estou louca. Eu sei que aquilo não é um cavalo. Mas o senhor viu? Não dá para negar uma bacia dizendo que uma bacia é um cavalo. Eu sou uma cristã. Não tem como eu chegar e negar o que eu sou de fato. O pai desistiu. E algumas pessoas cristãs que não tinham sido condenadas, não tinham sido apanhadas, estavam na multidão vendo quando Felícitas e Perpétua foram jogadas na arena. E nós temos preservado o chamado Pássio Perpétuo, o sofrimento de Perpétua, as testemunhas oculares que disseram o que aconteceu. Elas foram jogadas na arena, um javali selvagem atacou a Felícitas, a empregada dela primeiro. A Felícitas estava grávida e machucou bastante a menina. Ela foi, depois veio um outro animal selvagem e matou a amiga dela. Ela estava muito machucada também. Havia um dos rapazes que foi apanhado, que estava todo ensanguentado. E alguém da plateia ridicularizou e falou assim: olha, o pedido dele foi atendido. O pedido desse rapaz é que ele disse que não queria morrer sem ser batizado. E como ele estava todo ensanguentado, alguém fez um gracejo. Olha, o pedido dele foi atendido, ele foi batizado em sangue. E riu. Daqui a pouquinho ela também foi machucada, porque o animal atacou. E a multidão começou a pedir para dar um golpe de misericórdia. Chamaram então os gladiadores, que eram os que faziam aquilo.
Essa foto mostra a Perpétua machucada aqui. E o gladiador, que não era dos melhores, estava tremendo com a mão. Parece que alguma coisa dizia que ele estava fazendo algo errado. E ele foi tentar recaptá-la, porque ela era cidade romana, e bateu aqui e não acertou bem, machucou mais ainda. Ela se ajoelhou, olhou bem para ele, pegou a espada dele, colocou aqui no pescoço e falou: não tem problema, eu não vou odiar você. E assim morreu essa mulher. Pessoal, eu não penso que eles tinham superpoderes. O pessoal lá do Sudão, que eu falei com vocês, eles não têm menos fome do que nós. Eles não têm menos medo do que nós. E eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês que eu não tenho medo. Claro que eu tenho medo. Eu tenho medo da perseguição. Não vou ser hipócrita. Mas eu tenho medo muito maior de me perder. E eu peço a Jesus que não me deixe negá-lo, mesmo que a perseguição dele. Agora, sabe o que vai determinar o seu comportamento no final? É o modo como você está agindo hoje na abundância. Em nome de Jesus, eu faço um apelo a você. Eu fiquei feliz que vocês entenderam o convite e vieram hoje. Eu sei que vocês moram longe. Amanhã nós vamos ter mais estudo da Bíblia. Ah, pastor, desculpa, eu chego muito cansado do serviço. Vou pegar ainda mais 40, 50 minutos de trânsito para ir para a igreja. Eu chego muito cansado. Tudo bem. Mas você está colocando Deus em segundo lugar. Pastor, desculpa, eu não tenho tempo para estudar lição, não tenho tempo para fazer culto com a minha família, porque aqui a gente é muito busy aqui nesse país, eu não tenho tempo, dólar não dá em árvore. O problema é que muita gente fica correndo atrás do que é importante e esquece do que é essencial. O essencial é Jesus. Assim viu aqueles cristãos em Roma, deixando para nós o testemunho de que eles não eram loucos, mas eles morreram tendo esperança. E quando eu vejo as lápides das catacumbas de Roma, antes de Constantino e depois de Constantino, quando eu vejo aquela família com roupa rasgada, que andou mais de 20 quilômetros para batizar, e algumas da Europa dizendo Deus não existe porque tem sofrimento no mundo, fazendo essas comparações, eu digo que, na verdade, o nosso problema às vezes é que nós temos demais. Por isso Deus permite algum sofrimento. Deus não é sádico, irmãos. Mas aqui eu deixo a minha mensagem final para você pensar hoje à noite. Esta é a dinâmica do grande conflito. Se você sofrer demais, você não suporta. Mas se você sofrer de menos, você não sabe qual mal é o mal e não tem vontade de largar esse mundo. Anseie a volta de Jesus. Aí você tem que entregar a sua vida pelo Evangelho. É o que eu peço, primeiro para mim e por você, em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a oportunidade de falar da Tua Palavra. Hoje, ó Pai, eu avancei um pouco a hora, mas os irmãos ficaram assim mesmo. Muito obrigado, Senhor, por isso. Eles estão demonstrando que estão com sede de Ti, da Tua Palavra. Que possam voltar amanhã e trazer visitas, e mais pessoas virem. Até aquele dia, Senhor, em que entraremos na Sua casa e não precisaremos mais ir embora, porque estaremos por toda a eternidade respirando a atmosfera celestial. Temos medo, Senhor, da perseguição. Somos fracos. Mas nós sabemos que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Pai.